Olá, boa noite, como prometido, 21h21, estamos aqui, mais uma live. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a doutora Giane, estou aqui para falar sobre a vida dos adolescentes para profissionais que atendem, que trabalham com adolescentes. E hoje eu quero te convidar para fazer parte da série de aquecimento do aulão Saiba Como Mudar a Vida de um Adolescente, que vai acontecer no feriado, dia 12 de outubro, às 21h21. E nesse aulão, ele vai ser totalmente 100% online, 100% gratuito, e você vai aprender como atender qualquer problema emocional do adolescente em apenas 4 atendimentos. Isso, eu vou dar algumas dicas para que a gente possa conhecer melhor os problemas dos adolescentes e atendê-los. Então, não deixa de se inscrever no aulão Saiba Como Mudar a Vida de um Adolescente, que acontece dia 12 de outubro, às 21h21. E hoje, o nosso programa quer tratar de um assunto que eu chamei de adolescente não é adulto em miniatura. Parece bobo a gente falar dessa forma, mas eu já tive vários alunos que agiam, quando estavam atendendo adolescente, sem ter essa clareza de que o adolescente não é um adulto em miniatura, Mas o que será que significa dizer que o adolescente não é um adulto em miniatura? Porque às vezes a gente lida com o adolescente e esquece, que a gente não está diante de uma pessoa adulta. E muitas vezes a gente fica adolescente também, Acaba lidando com eles de igual para igual, porque a gente não se dá conta que também está sendo um adolescente. Então, hoje a gente vai aprender que adolescente não é um adulto pequeno. Eu para quem está começando aí agora, me ver, eu sou a doutora Giane, eu sou médica, especialista em adolescente, já atendo adolescente há mais de 20 anos, e o tema de hoje é a gente aprender como funciona um pouquinho desse cérebro quando a gente entra na adolescência, como é que esse cérebro, o que está acontecendo lá dentro do cérebro de um adolescente. Então o tema é entender por que os jovens se comportam, têm atitudes, comportamentos, fazem coisas que todo mundo diz, isso é coisa de adolescente. Por quê? Será que tem um motivo para isso estar acontecendo? E é claro que já está descrito, A gente tem várias literaturas, E eu vou trazer um pouquinho aqui do livro de uma psiquiatra, neurocientista, que fala um pouquinho sobre essa transformação do cérebro. E o cérebro, ele sofre essas mudanças com a entrada na adolescência, Essa fase se inicia, quando que a gente inicia a adolescência? Ali por volta dos 10 anos de idade. A adolescência é caracterizada dos 10 aos 20 anos de idade. E essas modificações a gente chama de remodelação. Remodelar significa que vai modificar algumas neurônios, essas células do cérebro, que a gente chama de neurônio, elas são células nervosas e muitas delas vão desaparecer e outras vão nascer em todas as regiões do cérebro. E as regiões do cérebro têm funções diferentes umas das outras. Então, é disso que a gente vai falar, esse é o tema de hoje, vamos tentar aprofundar um pouquinho nisso, mas não é tema a gente ficar dizendo o que está certo, o que está errado, no comportamento de jovens, porque muitas das vezes esse comportamento ele vem em decorrência dessa remodelação cerebral e não por um desejo, um controle, uma vontade que o próprio jovem tenha. Ele nem se dá conta que ele está agindo dessa forma, Para nós que somos adultos, quando a gente olha os adolescentes, a gente já tem esse olhar de achar que
que ele não está adequado. Por quê? Porque a gente parte de um princípio do adulto. E é isso que eu quero mostrar hoje aqui. Que a gente, quando já está com o cérebro amadurecido, o cérebro já passou por essa remodelação, a gente tem essa clareza do que está acontecendo. O adolescente não tem. E qual é a importância, né? Qual é a importância de a gente ter essa noção desse momento de mudança do nosso cérebro? Para que a gente não faça julgamentos, né, dos comportamentos, porque esses comportamentos de ser mais aventureiro, né, de não medir as consequências, de falar palavrões, de ser como se assim mais insubordinado, né, querer se diferenciar do adulto. Isso tudo é próprio dessa mudança do cérebro e são comportamentos, sim, esperados de acontecer nessa fase. Então, a gente precisa ter hoje essa noção da oportunidade de tentar entrar na cabeça dos jovens, né? Entrar na cabeça dos jovens, tentar se colocar no lugar deles. O que eu percebo é que muitas, né, nos atendimentos que eu faço, as mães têm uma dificuldade de se dar conta que esse cérebro, ele não está entendendo o que você está falando. A queixa das mães é exatamente essa, né? Parece que eu falo e ele não me ouve. Eu já ouvi isso várias vezes. Você que é profissional deve já ter passado por isso também. Mas, enfim, essa é a oportunidade da gente tentar se colocar no lugar deles. E o que isso significa? Significa, pelo menos, lembrar como é que foi a nossa própria juventude. Tenta aí, faz um exercício, você que está me ouvindo. Tenta lembrar como é que era você na época da sua adolescência. Você ficava pensando o que pode dar errado, o que não pode dar, se vai acontecer tal coisa. Muito dificilmente esse cérebro pensa a longo prazo ou pensa em consequências, né? E por quê? Porque ele não está capacitado para fazer essas funções ainda. E justamente esse se colocar no lugar do jovem é a gente ter essa empatia, ter esse olhar de entender que eles ainda precisam passar por muitas experiências, né, até se tornar adulto no futuro. Então, é um processo que está acontecendo. E eu soube de um depoimento de um profissional, né, que ele comentou que ele ajudou um jovem, ele atendia esse jovem que tinha algumas questões em relação ao uso de substâncias, né, tipo drogas, e a família, ela tinha uma grande dificuldade de compreender esse filho, e inclusive verbalizou para esse profissional que preferia ver o filho morto em vez de acabar com a vida dele metido nas drogas. É claro que a gente compreende os familiares, né, com quem que se você também que está me ouvindo é pai ou é mãe, a gente, claro que a gente não quer que o nosso filho se envolva com drogas, mas aí, o que essa família está mostrando para a gente? Que ela não sabe como lidar com essa situação e ela não está o que ela está nos dizendo quando ela diz que prefere ver o filho morto do que envolvido com droga. Ela está dizendo o quê? Que ela não aguenta ver o filho perder a vida nessa situação, mas na verdade ela não sabe como fazer para ajudar, né? Ela não consegue entender o que está passando pela cabeça desse jovem para que eles tenha esse comportamento de se envolver com a droga. Então, o que esse profissional fez? Qual foi o papel que ele teve que foi fundamental para mudar a história de vida desse garoto? Ele mudou, e ele conseguiu mudar o andamento, né, da situação. O que ele fez? Por que ele conseguiu ter um resultado positivo? Porque ele fez a família entender como funciona a cabeça do filho, né? Então, e deu esse apoio, deu um apoio adequado e fez com que
tanto a família entendesse o filho, como fez com que esse jovem se desse conta de que ele podia sim voltar aos seus objetivos de estudo, né? Se ele não deixasse de se envolver com as drogas, porque ele não ia conseguir voltar para esse caminho. Só que ele precisou desse apoio, dessa ajuda de um profissional, do cérebro de um profissional. Eu costumo dizer que nós, adultos, precisamos emprestar o nosso cérebro para o adolescente. E por quê? Porque significa que as funções cerebrais de um cérebro adolescente, elas ainda não estão acontecendo. E principalmente em áreas importantes, né? Que vai acontecer essa transformação, essa remodelação que eu falei depois. Mas então, eu sei que para você dedicar o seu tempo com essas questões que envolvem, né, os jovens, pode até parecer ser complicado, mas você não precisa solucionar o problema da droga, né? Porque é claro que a gente está vivendo uma sociedade, esse problema não é algo simples, é um grande problemão mesmo, mas não depende de uma ação única, né? Não vai ser uma ação que vai resolver esse problema, mas a gente pode sim mudar a vida de uma pessoa. Eu e você podemos mudar com o quê? Com esse apoio, com essa presença, porque a gente influencia como esse cérebro jovem pensa, como ele sente, como ele percebe as situações da vida dele. Não tenha dúvida disso. Mas de que jeito que a gente deve fazer isso? Eu acho que você pode estar se perguntando. Fala aí para mim. Escreve aí para mim de que jeito você acha que a gente pode apoiar esse tipo de situação, né? Mas eu quero falar que tem um jeito que não dá muito certo, que é dizer, né? Ficar falando para o jovem, não usa droga não, isso não vai te fazer bem, droga é uma droga, né? Não dá resultado. Por que isso não adianta falar para o jovem, né? Porque ele vai ouvir isso de um adulto, vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas por que isso não dá resultado? Porque a gente precisa fazer uma análise, né? Que o uso da droga, o efeito que ela tem no nosso corpo é prazeroso. A ação que a substância tem no nosso cérebro não é algo ruim, porque se fosse, ninguém usaria, né? Ninguém buscaria usar a substância. Então a gente não pode esquecer que para o jovem, lembra, ele não pensa a longo prazo. Esse cérebro não consegue fazer isso. Ele não executa essa função ainda. Então, não adianta falar em algo que vai acontecer depois. Ele só vai ter a realidade, a noção do prazer de agora. Então, esse é um jeito que não dá certo. Agora, será que tem um jeito que dá certo? Né? Você deve estar me perguntando aí. Eu fico pensando. Fala aí para mim, o que você pensa? Que jeito você daria para dar certo, influenciar um comportamento de um adolescente que está querendo se envolver com situações de risco, né? E eu vou te contar que uma maneira mais adequada é a gente buscar o motivo desse envolvimento, né? Nesse caso específico, desse exemplo que eu dei, o que leva a pessoa a buscar o uso da droga. Mas a gente ter a clareza de que esse cérebro, ele não pensa nas consequências, ele não vai fazer esse link de, se eu, né, fazer esse pensamento, vamos dizer assim, eu tô usando droga, tá gostoso, tô sentindo isso. Ele não vai pensar, mas eu não tô usando o meu cérebro para aprender, eu não tô usando o meu tempo para estudar, eu não tô me dedicando para algo que eu vá aproveitar lá depois na minha vida, no futuro. E por que ele não faz esse tipo de pensamento? Porque esse cérebro ainda não está pronto. Então vamos entender um pouquinho sobre esse cérebro que não é de um adulto pequeno ou em miniatura. O cérebro, ele
essa coisa de o jovem ficar testando os limites, né? Ele busca aventura. Por que o cérebro dele gosta disso? Então, existe essa região, né? A região do córtex pré-frontal, quer dizer, imagina o cérebro aqui dentro, essa região da frente a gente chama de fronte, e córtex é o nome do cérebro, é o nome, um outro nome técnico que a gente dá para o cérebro. Essa região, ela é uma das últimas regiões a sofrer essa reorganização na sua arquitetura. Então, imagina, né? O que eu estou querendo dizer? Essa reorganização entre a arquitetura, imaginem os neurônios, a gente tem substância branca, substância cinzenta, né? E nada mais é do que substância branca e substância cinzenta são essas células nervosas, são os neurônios que fazem parte dessa região que a gente denomina dessa cor, mas imaginem que o que está acontecendo com essas células nervosas? Elas precisam ter conexões. Eu preciso mandar uma mensagem de um lado para o outro, vamos dizer assim, do nosso cérebro, e está acontecendo uma reorganização na arquitetura do cérebro. Então, e consequentemente nessas conexões, né? Então, nessa fase de 10 a 19 anos, o cérebro que não tem essa parte ainda desenvolvida, ela é incapaz de antecipar consequências das ações. Ele vai agir, mas ele não vai pensar no que pode acontecer no depois, né? Então, na opinião da neurociência, o funcionamento do córtex pré-frontal, ele depende, então, desse refinamento das suas conexões. Ou seja, ele precisa eliminar algumas conexões que estão em excesso na região cinzenta do córtex cerebral, né, dessa região do córtex. Então, vai acontecer uma redução, vamos dizer assim, a gente vai pôr no lixo o que não está servindo, né? De forma analógica, eu estou contando para você. O que não é conveniente nessa região, o cérebro está eliminando. E na outra região, né, que a gente chama de substância branca, o que está acontecendo? Acontece uma mielinização, e essa mielina é uma capa de gordura que existe justamente como um isolante térmico, um isolante elétrico, dessas fibras nervosas para permitir a transmissão da mensagem, né, dos sinais nervosos de uma região do cérebro para outra, e acontecer essa comunicação, vamos dizer assim, essa integração das funções nas partes diferentes do cérebro. Então, eu tenho que regiões específicas do cérebro, onde eu preciso fazer essas conexões, essa comunicação elétrica entre uns neurônios e outros, e para quê? Para que ele funcione de forma adequada. E para traduzir tudo isso que eu estou falando, para não ficar confuso e deixar bem claro para você, imagina assim, o cérebro, ele tem duas regiões, a gente tem uma separação, vamos dizer assim, né? Todo mundo já viu mais ou menos o desenho do cérebro, mas vamos imaginar que nós temos dois lados do cérebro, um hemisfério direito, um hemisfério esquerdo, e eu tenho a região da linguagem espalhada, tanto de um lado quanto do outro. Para que aconteça essa comunicação nos dois lados cerebrais, para que eles se conversem melhor, onde essa remodelação da arquitetura que eu estou falando, dessa conexão. Quando essa conexão acontece de forma remodelada, já transformada, com os neurônios que não servem mais no lixo e os que servem nascendo, tendo a capa de mielina, tendo a possibilidade de fazer essa ligação, mandar essa mensagem, né, de um lado para o outro, aí é que o indivíduo, o adolescente, vai ter o domínio, como eu dei o exemplo aqui da região da linguagem, é onde o domínio da linguagem, então, tem a capacidade de se desenvolver. Eu dei como exemplo só essa região da linguagem, mas é claro que a gente tem várias outras regiões importantes
nesse momento de remodelação do cérebro do adolescente, que a gente vai trazendo aqui outras áreas específicas, mas hoje o momento é a gente entender que essa possibilidade do jovem pensar numa consequência, pensar a longo prazo, compreender que o comportamento dele pode trazer algo danoso, isso não vai acontecer nessa idade. A gente não pode, o adulto, o que cuida, que está nesse contexto com esse jovem, ele não pode esperar isso, não pode, a gente precisa, o profissional, alertar, né? Você está exigindo algo desse jovem que o cérebro dele ainda não é capaz de realizar. E eu posso garantir para vocês que eu já vi, faz toda a diferença a gente dar essa informação para quem cuida do jovem, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue entender, compreender, os pais ficam perdidos, né? Até mesmo nós profissionais, às vezes a gente se depara e fica numa angústia, porque a gente quer ajudar, mas não sabe como. Então, um primeiro passo eu quero te dar, né? Se eu posso dar uma dica de como que a gente pode agir diante de uma situação de um adolescente que tem essa dificuldade, então, né, de vislumbrar, de visualizar o futuro das suas ações, né, o que ele faz hoje e o que vai acontecer se ele continuar agindo dessa forma. No caso do exemplo aqui, a gente deu sobre o uso de drogas, mas pode ser para qualquer situação, né, de vida dele. Então, como que que passo que a gente pode dar como profissional? A gente pode fazer com que ele entenda um sentido, tem que fazer um sentido para o adolescente. O que você vai mostrar para ele é usar o seu cérebro de adulto para ele entender quais os riscos que ele está correndo. Parece bobo, né? Mas eu estou dizendo exatamente para você falar o que para nós adultos parece óbvio, mas que para o adolescente não é óbvio. Por que não é óbvio? Porque o cérebro dele ainda não sofreu a remodelação, a reorganização da arquitetura das células nervosas, dos neurônios, dessas regiões específicas desse momento de vida. Então, o primeiro passo é você fazer, então, que ele vislumbre esse motivo, que você dê o motivo para ele, que vocês possam ter esse espaço de conversa onde você identifica uma comunicação com o jovem, onde que você consiga falar para ele algo que faça sentido para ele, com esse cérebro que ele está ali naquele momento, né? E é claro que você precisa estabelecer essa conversa emprestando o seu cérebro de adulto, fazendo ele refletir. Então, a gente ajuda a reflexão que ele sozinho não consegue fazer. Então, essa facilidade que nós adultos temos de parar, pensar, olha, mas se eu fizer assim, se eu for por ali, se eu né, fazer essa análise de que caminho ir, para que lado, o jovem não sabe fazer isso. Ele não tem cérebro nesse momento para ter essa facilidade de entender o que parece óbvio para um adulto. Então, a gente precisa ter esse espaço de conversa para conseguir, sim, então, mudar a vida de um adolescente pelo simples fato de você estar ali, primeiro, ouvindo o que ele tem, o que ele pensa nesse momento, qual é a clareza que ele tem da situação nesse momento. Segundo, a gente apoiar, né, dar o apoio, e o apoio significa fazer com que essa família, você profissional, possa fazer com que a família compreenda o que está passando pela cabecinha, qual é o momento que o seu filho está passando. Não, né? Então, a família está perdida, ela também não sabe como agir, e você profissional é a saída, é a pessoa que pode dar esse apoio, que pode trazer essa tranquilidade, que pode fazer essa intermediação nessa conversa, né, fazer com que a família entenda o filho e o filho entenda os seus pais. Porque
Quando um filho ouve que os pais dizem, eu prefiro ver você, está dizendo que ele prefere ver morto. E aí vem um grande sentimento do quê? De que não gostam de mim, que não me amam. É assim que pensa a cabeça do jovem. Então é claro que não é isso que a família quer. A família não quer ver o filho morto. O que ela está dizendo é que ela gostaria de poder fazer alguma coisa e não sabe como para tirar o filho dessa situação. E ela com certeza não está dizendo que não ama, que não quer, que não, né, que o filho, que preferia que o filho não existisse, nada disso. Então, percebe a importância que nós profissionais temos na vida desses jovens, né? Como é que a gente pode mudar a realidade mesmo, né? Porque a gente está mostrando que o cérebro dele ainda não é capaz de fazer certas avaliações sozinho. Então, eu espero que você tenha compreendido melhor, né, esse momento do desenvolvimento. É claro que aqui a gente focou no cérebro do adulto ser usado como empréstimo para o cérebro adolescente, que ainda não tem essas funções capacitadas, né, executar essas análises, essas reflexões sozinho, ele não consegue nesse momento. Então, dos 10 aos 19, tudo isso está acontecendo, cada fase, cada ano. Eu costumo dizer que lá a criança pequenininha, né, de um mês para o outro, muita coisa acontece, ela se desenvolve muito rapidamente. Para os adolescentes não é muito diferente, o que acontece é que é ano a ano. Então, um ano de cérebro a mais faz muita diferença. Eu sempre falo isso. 16 para 17, para 17 para 18, 18 para 19, tem muita diferença nesse cérebro aí, que está sofrendo todo esse rearranjo, né, na organização da arquitetura das células nervosas, para que elas se comuniquem de forma adequada, para que essa mensagem aconteça e para que essa função dessa região do cérebro aconteça. No caso do córtex pré-frontal, tem a ver com essa tomada de decisão e de pensar, né, refletir se vai trazer alguma consequência futura ou não. Então, tenha clareza de que um cérebro antes dos 19 anos não tem essa capacidade de sozinha, né, de pensar no depois. Fica essa mensagem. Então, eu espero que você que está aqui me ouvindo até agora, né, tenha aprendido um pouquinho sobre essas transformações cerebrais, a importância que isso tem na vida, né, porque é muito... Eu falo assim, a gente fica lendo, toda a literatura fala da transformação, os adolescentes estão sofrendo uma grande transformação, tudo que a gente lê fala da transformação, mas o que é essa transformação mais palpável? Então é essa mensagem que eu quero passar aqui hoje. O cérebro, ele não é igual a nós que já estamos formados. Então, só de você, profissional, transmitir essa clareza para a família, para os pais, né? Para as pessoas que cuidam desse jovem, e você ter essa empatia de mostrar para a família, dar esse apoio, inclusive mostrar para o jovem que ele não pensa no futuro dele, né? Ele não tem essa clareza das ações dele a longo prazo, isso já é fundamental. Né, isso já ajuda e já muda a vida do adolescente. E se você parar para pensar no futuro muito melhor, se você conseguir criar essa influência na vida dele, né? Eu costumo dizer que o nosso papel é botar um pontinho de interrogação na cabeça do jovem. E se a gente conseguir fazer isso, já está muito bom, né? Por quê? Porque sozinho ele não vai conseguir fazer. Então, eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido alguma coisa desse conteúdo, que eu tenha conseguido deixar isso mais claro, né, mais concreto, que você conta para mim outras dúvidas que você possa ter, dá sugestão de conteúdo que você gostaria que a gente aprofundasse mais aqui. Eu
quero que você compartilhe, então, se você gostou, sabe de alguém que tem interesse por ajudar os adolescentes, né? E não deixa de me seguir nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. E não esqueça que quinta-feira a gente vai ter o Cinetim às 21h21. Eu com a minha amiga Catarina, a gente vai debater essa entrada na adolescência, sair da criança e ir para a adolescência, o quanto mexe com as nossas, não é só o corpo que se transforma, não é só o cérebro que se transforma, né? Tá tudo, todas as emoções, os sentimentos, pensamentos, esses conflitos na dinâmica das relações afetivas, no caso familiar, né? E a gente vai debater sobre o filme Red. Eu espero, então, que você esteja por aqui, que a gente possa compartilhar as nossas dúvidas e que isso seja um momento rico de aprendizado e que a gente possa, sim, mudar a vida de um adolescente. Beleza? Boa noite, até o próximo vídeo.